Helena, já tem 7 anos que tudo aconteceu. Já tem 7 anos que aquela tragédia que se repetiu, acho que só em Mariana, né, também, e que eu espero que nunca mais se repita, aconteceu. É, Por que que você decidiu escrever um livro 7 anos depois de tudo que aconteceu? Por que que você sentiu que você estava pronta agora para contar essa história? Então, Juliana, esse advérbio de tempo já, para quem está de luto, ele não existe. O luto é uma coisa que você convive com ele. E vou conviver com ele pelo resto da minha vida, né? Escrever um livro é mais uma das etapas de viver esse luto. Mais uma forma de viver esse luto. Então, escrever o livro foi, para mim, um momento muito importante de memória, de registrar tudo o que precisa ser contado, a verdadeira história, do ponto de vista de um familiar que perdeu, de uma mãe que perdeu seus dois filhos, a nora e o neto. Você não estava lá em Minas, né, Helena? Como é que foi essa dinâmica, do momento do acidente? Como é que foi esse processo de você saber que seus filhos estavam lá, sua nora também? Você estava lá em Minas também? Não, nós somos de São Paulo e minha nora é de Curitiba. E minha nora e meu filho estavam aqui no Brasil passando férias, porque eles moravam, na Austrália. E nesse dia 25 é feriado aqui em São Paulo. Então, minha filha também pôde ir para Minas passar os dias, aquele final de semana lá em Minas, para conhecer Inhotim. Eu não sou de Minas, nós somos daqui. Então, e eu fiquei sabendo por um aplicativo na tela do meu celular, uma notificação na tela do meu celular. E aí nós fomos para lá no dia seguinte, porque nós não tínhamos notícia deles, ficamos sem notícias completamente. Eles não respondiam às nossas mensagens, mandamos mensagens, os amigos mandaram mensagens, e aí decidimos ir para lá, para para ver o que estava acontecendo, né? E aí chegamos lá, era uma desolação, né? Uma coisa muito horrível, porque não se tinha informações, muito desconexas as coisas que chegavam para a gente. Então, ficamos lá aproximadamente quase 25 dias, esperando, inclusive, o corpo da minha nora ser encontrado. Meus filhos foram encontrados na primeira semana, mas a minha nora demorou 22 dias para ser encontrada. O título do livro é Tentam nos enterrar, não sabem que somos sementes. O que que você quer dizer com isso? Qual que você acha que foi a semente que foi plantada com tudo isso que aconteceu? Então, Juliana, nós adotamos no Instituto Camila e Luiz Taliberti, nós adotamos uma frase que chama: tentaram nos enterrar, não sabiam que éramos sementes. Essa frase resume muita coisa para nós, porque, primeiro, que o termo enterrar, o verbo enterrar, foi exatamente o que aconteceu com eles, né? Então, e aí o que que aconteceu? Nós conseguimos fazer brotar o Instituto Camila e Luiz Taliberti, é, de uma dor imensa, de um luto coletivo, um luto que não é normal, porque poderia ter sido evitado, que a gente sabe disso. E a semente, ela é muito poderosa, a semente, né? Porque ela sabe, uma semente pequena, ela sabe, quando plantada na terra, ela sabe, ela tem todas as informações, ela sabe exatamente o que ela vai ser, né? Se é uma árvore, se uma flor, se um arbusto, não importa. Então, ela tem esse poder, essa energia. E eu acho que a questão da semente é exatamente.
Isso é plantar um futuro melhor para todos nós, principalmente para as próximas gerações. E o nome do livro, nós trouxemos esse, essa frase para o presente, porque a todo momento se tenta enterrar, né, o que aconteceu. O apagamento é uma dinâmica que o apagamento principalmente das coisas ruins, né, que acontecem, é uma tentativa permanente. E nós estamos aqui na resistência, quer dizer, eles tentam fazer com que essa tragédia seja esquecida, mas ela não será esquecida. Foi uma das grandes razões que me motivou a escrever o livro. E eu não consegui ler o livro ainda, Helena, infelizmente, mas eu quero ler. É, E eu imagino que você fale muito sobre o seu filho e sua filha, né, nesse processo de luto, que é o grande luto que você enfrenta, além da sua nora, né, obviamente. Quem que é que você quer que as pessoas que leiam esse livro conheçam da Camila e do Luiz? O que que você quer deixar deles? Que eles tinham, que eu tenho certeza que era muito importante e que eu acho que você trouxe nesse livro para que as pessoas que tenham contato com eles de alguma forma. Eu trouxe, assim, um pouquinho da história da Camila, um pouquinho da história do Luiz, para eles conhecerem quem são as vítimas, quem são essas vítimas, né? Eu acho importante que a gente tenha isso, quer dizer, o que que eles estariam fazendo hoje em dia se vivos estivessem, né? Camila era advogada, tinha um ativismo na área da violência doméstica, era advogada especializada em direito digital, então também tinha uma preocupação enorme com direitos humanos, com segurança da informação e tudo mais. É, e esse trabalho que ela fazia voluntário para mulheres que sofreram violência doméstica, nós nem sabíamos, só ficamos sabendo depois. Nós sabíamos que ela fazia trabalho voluntário, mas não que ela atendia mulheres, né? É, e o Luiz era um arquiteto, assim, muito preocupado com a questão da sustentabilidade. Nos seus projetos, ele era extremamente cuidadoso com isso. Uma pessoa que gostava muito de vida ao ar livre, e ele foi para a Austrália exatamente porque lá ele teria a oportunidade de praticar uma arquitetura sustentável, né? E conhecer o que eles fizeram, o que eles foram, o legado que eles deixaram, porque eu percebi que depois que eles morreram, os amigos e as amigas deles nos contaram histórias assim deles que eu não sabia. Essa é uma das mensagens que eu quero passar também. A gente não conhece os filhos da gente. Você conhece quando eles estão dentro da sua casa, quando eles saem de casa, o que eles são para fora, você não sabe o que é. E você não sabe, não conhece. E foi muito, muito gostoso saber o que eles fizeram, né? A forma como eles tocaram o coração das pessoas que eles conheceram, dos amigos que eles fizeram, por onde eles andaram, onde trabalharam. Eu recebo muitas mensagens de todos eles, quase todos os dias, no meu celular. Então, assim, é muito gostoso a gente saber que, mesmo sem conhecê-los na forma como os outros conhecem, né? Eles foram muito legais, muito legais. O que que você gostaria que as pessoas entendessem, Helena, sobre tudo isso que aconteceu antes e como isso te transformou e como isso transformou as outras famílias também que passaram por isso, que não foram poucas, como isso transformou essas pessoas e que isso não pode ser esquecido, isso não pode ser deixado de lado, de jeito nenhum, isso não pode ser enterrado. Como é que isso transformou essas pessoas que viveram isso? O que que você sente sobre? Olha, eu acho que
a tragédia trouxe para mim uma consciência a respeito do setor da mineração, que foi uma coisa assim, eu não conhecia, foi um cenário completamente novo para mim. E eu acho que o que trouxe para mim é assim, essa tragédia não pode ser esquecida, porque 272 pessoas morreram, essas pessoas não podem ter morrido à toa. De alguma forma, né? E eu acho que isso as demais famílias compartilham também desse meu sentimento. De alguma forma, isso precisa servir para que outras famílias não passem pelo que nós estamos passando. Porque o luto precisa ser vivido na sua totalidade. Não adianta você jogar o luto para debaixo do tapete, porque uma hora você vai tropeçar nele. Então, eu acho que é importante que a gente diga sempre, é, isso me transformou muito, quer dizer, viver o luto. Viver o luto também é lutar pela memória, também é lutar por justiça, também é conscientizar as pessoas do que aconteceu e do que continua a acontecer. Porque muitas coisas mudaram, mas muitas coisas ainda precisam ser mudadas para que isso não aconteça de novo. Foi uma tragédia anunciada. Muito antes do rompimento da barragem de Brumadinho, 3 anos antes, teve Mariana. Mariana foi uma sirene que tocou para Brumadinho e que ninguém ouviu. Se as pessoas tivessem tido atenção ao que de fato aconteceu, ao tamanho da tragédia que foi Mariana, com certeza Brumadinho não teria acontecido, né? Eu acho que isso é muito importante que a gente tenha em mente. É, 7 anos se passaram, mas nós não podemos, em momento algum, deixar que essa tragédia caia no esquecimento. Helena, você tem um instituto, né, em homenagem aos seus filhos também, que fala sobre o assunto. A gente teve nos últimos anos aí muito conteúdo em relação a Brumadinho. Cito especialmente o livro da Daniela Arbex, a jornalista, que é irremediável, né? Eu li todos os livros dela. Brumadinho foi um deles. Eu entrevistei ela na época e ela falou muito sobre isso. Que todas as famílias têm essa necessidade de que não deixar nada ser esquecido. Nenhuma das pessoas que morreram pode ser esquecidas, das mães, dos pais, tios, primos, irmãos podem ser esquecidos também, que estão vivendo e vivenciando isso todos os dias há 7 anos e vão continuar vivendo pelo resto da vida. Mas para você, o que é justiça hoje? Olha, eu acho que a primeira questão é a justiça brasileira, né? Eu acho que eu acredito na justiça brasileira e eu acredito que ela vai cumprir o seu papel, né? As pessoas responsáveis por essa tragédia, elas estão sendo ouvidas, estão sendo julgadas, serão julgadas, e eu acho que esse é um passo muito importante para que não aconteça de novo, né? A impunidade é a porta para acontecer outra vez. Então, eu acho que isso é muito importante que aconteça. A outra questão é a reparação é, das pessoas que perderam as suas casas, a sua lavoura, o seu modo de vida, as comunidades que foram afetadas, os territórios, o meio ambiente. Isto precisa ter a reparação integral. Integral. Porque não é possível que essas pessoas, de uma hora para outra, tenham perdido tudo o que tinham. Agora, ninguém vai trazer meus filhos de volta. Não existe uma reparação que vai acalentar meu coração. Existe uma reparação pela qual nós lutamos por ela. Eu digo nós porque eu faço parte da Associação das Vítimas e Atingidos pela Barragem de Brumadinho, a Avabrum, e eu acho que isso é uma luta tanto do Instituto Camila e Luiz Taliberti, quanto da Avabrum também, principalmente deles, né?
E eu acho que isso precisa acontecer, a reparação integral para aqueles que perderam tudo. E para nós, resta o não esquecimento. Não pode ser esquecido nunca, né? E para isso, inclusive, nós temos o Memorial Brumadinho, que foi construído, que foi inaugurado em janeiro de 2025, e lá eu tenho, assim, aquilo acalentou meu coração. Desculpa. Nada. Respira um pouquinho, É, se quiser parar, a gente pode parar, não tem problema. lá eu sei que eles todos estão juntos, porque morreram todos juntos, né? É, eles estão juntos e estão em paz. Ai, podemos continuar. Só pra gente terminar, eu acho, Helena, que o luto ele se encontra, né, nas suas diversas formas. Eu acho que todo mundo vive formas de luto por pessoas diferentes e sentimentos diferentes, de formas diferentes. E eu acho muito importante quando eu vejo um livro sobre luto, porque ele faz as pessoas se recuperarem do que dói nelas. Ai, eu sou chorona também. Do que dói nelas. E como eu falei pra você, eu não li seu livro ainda. Eu vou ler assim que possível, mas eu queria que, só pra gente terminar, você me falasse o que que você quer que as pessoas sintam quando elas peguem esse livro e se conecte com eles, independente da tragédia, que seja uma história de uma mãe em luto, tentando se recuperar e seguir sua vida. O que que você quer que as pessoas vejam, como você quer que as pessoas se sintam, inclusive as pessoas que também estão enfrentando processos contínuos de luto na vida. Juliana, é, eu acho que eu escrevi no livro, é, não é uma única coisa, né? Eu acho que uma das coisas que eu acho muito importante é precisamos viver o luto, não, não tentar ser refratário a esse sentimento, porque já é um sentimento confuso, a gente não sabe definir, não é um único luto. No meu caso, é o luto pela minha filha, pelo meu filho, pela minha nora, por um neto que a gente ama antes da primeira vista, né? É um amor, não é o amor é, à primeira vista, é o amor antes da primeira vista, né? Ou quando vem um bebê. Né? Isso eu li num livro de uma escritora e eu achei isso muito bonito. Viver esses lutos, porque também não é o luto também só pela perda da pessoa. Você perde a voz dela, você perde a presença, você perde o sair junto. Vamos para um boteco, uma ligação, mãe, estou com saudade, vamos se ver, vamos falar, mãe, você não sabe o que me aconteceu. Não tem mais nada disso, né? E eu acho que isso para mim é o que é o que mais me dói, né? É o que mais assim é, é essa ausência que também se torna uma presença muito forte daquilo que eles de fato representaram na minha vida, né? E eu acho que as mães têm um jeito, muitas mães têm, e eu falo isso por mim, né? Um jeito assim que os filhos fossem um sonho. A gente sonha pelos filhos, né? O mais importante não é a gente sonhar pelos filhos, é eles sonharem os sonhos deles e eles realizarem os sonhos deles. Que nós sejamos, nós mães, sejamos um veículo para isso acontecer. Né? Eu sempre falei isso para os meus filhos: sonhem, sonhem, vão atrás dos sonhos. E se não der certo, pode voltar que estou aqui. Mas eu acho que a gente precisa acreditar neles e amá-los incondicional, porque isso é o primeiro passo para que eles tenham uma vida plena, para que eles sejam felizes, que vão atrás dos sonhos deles, que realizem os sonhos deles e que, obviamente, que a gente, eles voltam, eles sempre voltam, né? Eles sempre vão estar por perto.
Eu sinto muito isso, né? E eu vejo assim, hoje em dia eu olho para as mães que têm os filhos na idade dos meus, e às vezes elas reclamam dos filhos, falam assim, ah, você não sabe que ele fez isso. Eu falei assim, na minha frente, mãe nenhuma pode reclamar de filho. Não pode reclamar, é proibido, sabe? Proibido reclamar de filho, porque assim, filho é o maior tesouro que a gente tem, né? Eu era feliz, muito feliz com os meus filhos, e eu sabia disso, né? Porque a gente era uma família assim muito unida, muito junto, muito cúmplice, nós quatro, o Luiz, Camila, meu marido e eu, a gente estava sempre junto. Então, assim, é, o importante é isso, é o amor incondicional e acreditar que eles vão dar certo, porque eles já deram certo, eles já deram certo. São todos maravilhosos. Olhem para os seus filhos achando que eles são maravilhosos. Isso é o principal.